cabeças e vamos ficar um pouco em silêncio, confissão de pecados, e oramos depois. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo agora neste momento, que estamos aqui reunidos como igreja para cultuar, honrar o teu nome nos hinos e agradecemos pela oportunidade que tu nos está concedendo, pela salvação eterna em Cristo Jesus, pelo pão de cada dia, pelo mais este dia que tu nos deste, no início da semana, pedindo que nos dirige mais uma vez neste momento, nessa hora aqui, reunidos junto com os irmãos, vamos cantarmos e depois os pedidos de orações e as mensagens. Pedimos em favor das igrejas irmãs, em cada local que elas estão trabalhando em prol do Evangelho. Pedimos em favor das nossas famílias, nossos filhos, família de nossos filhos. Pedimos em favor de toda a população que ouve a tua palavra, que possa crer em Jesus como Salvador e Senhor. Em nome de Cristo te pedimos e em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus, começar a cantar com o hino 28.
a Deus glorificai. Os mosquitos estão me ajudando. Qual é o próximo livro? Esse é 200 que estava aí. Estou pensando se é isso. Vamos para 26 também? É.
você fazendo a casa certa, pedimos em favor de casa, e o pastor da direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, perdão nossos pecados. Amém? Vamos para os pedidos de orações. A lembrar a menina a nenenzinha do nome Fernando da Suzy, antes de nós esquecermos. A lembrar também da irmã Francelina. A lembrar da irmã Adelina. E agora os irmãos completos, né, que falam. Uma por uma. A Marcela. A Marcela pediu meu irmão, né? Bernardo. Quem? Meu irmão. Teu irmão? Quem está aí? Márcio. Márcia, né? A querida Marcela. A Sônia pediu culto sexta-feira, né? Até o culto da sexta-feira, Ah, na casa dela. então, culto sexta-feira na casa da irmã Sônia. Pedido do irmão Luciano de família. Pedido da irmã Jacira. Peço para o Magal e para o Hélio, para toda a família, para mim. Pedido da irmã Jacira. O Magal, o Noel e toda a família. E o pedido do irmão Antônio também, com o Freitas. Mas, vem aqui. Eu peço para toda a minha família, o sítio do Bruno. Certo. Pedido do irmão Antônio, o sítio. Toda a nossa família também. Vamos A orar. Rosana também, ela pediu para a gente passar lá para ela, chegando, chamamos ela, não tem ninguém lá, parece. Uhum. O pedido do irmão João Vestite. Aí passou com Margarida, coitada. Margarida. Pedido da irmã Cássia. Ele é Iracema, a cunhada. A pedido da cunhada nossa. Irmã Cássia, Iracema. Isso. Uhum. Pela igreja, esses irmãos. Pela igreja, os irmãos estão faltando muito, estão desanimando, o irmão Paulo também já sabe também dos problemas que passam, né? É geral isso, né? Mas principalmente aqui. Eu acho que nós já estamos em 9,7. Hoje mesmo de manhã, olha, ia perguntar como é que eu ia, meu velho, chegou no Antônio, veio mancando, Mais três só. só mais 3. Ela precisa, os irmãos, perante Deus, no lugar dos cristãos. O Antônio ficou até triste. Falou de tirar o culto e voltar, tirar o culto da manhã. Eu falei, exortando-se. Eu tomava um tempo de pastor para ver se eu ia ter escolha dele aqui, porque ele não estava levando sério. Não é todo mundo que tem um compromisso hoje. Vamos pensar nisso. Certo, eu vim com a proposta, né? Eu fiquei no tempo da pandemia em casa, pegando sozinho na live. Ele pegou aqui, tá na placa. Então, vai chegar mais os irmãos procurar deixar os a fazer isso. Para servir a Cristo. Mais um pedido? Peço o favor da minha aposentadoria, orando a Deus todos os dias. Peço o favor do tratamento de saúde do dente, São Paulo também, o tratamento deitado. As igrejas, né? Nossas famílias sanguíneas, as eleições. Daí eu vou pedir ao irmão Daniel Martins, que dirige essa oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas muitas faltas diante de ti, as minhas transgressões. E neste momento, viemos te rogar em favor de cada pedido que foi mencionado, aqueles que não foi mencionado. O Senhor é conhecedor das nossas necessidades, dos nossos corações, e de uma forma em geral, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude
Ti, das reuniões da Tua igreja. Tu és conhecedor de todas as coisas. Falo pensando em mim, no desejo que cada um se ponha diante do Senhor e que não venhamos fazer julgamento do nosso próximo, mas que possamos nós nos julgarmos a nós mesmos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas espirituais, nas nossas fraquezas físicas, nas necessidades de cada enfermo que foi mencionado e dos que não. Vem aí dias trabalhosos, a época do desânimo e da autojustificação. Eu creio que já estamos vivendo esses dias. Que o Senhor nos ajude a não nos acomodarmos com aquilo que somos diante de Ti. Nos ajude de uma forma sincera e humilde, eu te peço, a buscarmos a Tua presença com sinceridade. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus que Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pastor, só dizer para a igreja que o pastor Israel mandou um abraço para todo mundo. Obrigado. Pediu para organizar. Lá na igreja do pastor Israel, ouvimos, e eu não assisti para poder estar na doença, no serviço, e achou um culto deles pregando, os hinos cantando. Vamos ver se o irmão Paulo está lá, é ótimo para eu falar. O irmão Paulo está lá por esquia, vai ver que não deu. Aí, Sempre assiste a mensagem. você ainda está assistindo todas as vezes. Aí hoje, então, o irmão Paulo pegou, e ele depois, quando ele começou, foi aquele outro que ele dirigiu, né, assim, ele acompanhou o violão, depois ele pregou, ele falou depois, lembrança, né, para o pastor Sebastião, que eu agradeço a esse veio lá, né, não veio aqui, mas foi lá. A força também assistiu o culto, isso aqui é interessante. Então, os irmãos, nós continuamos a falar para nós cristãos da santificação. Isso aí de salvação também. Então, nós paramos no domingo passado, dia 2/10/22, até anunciar. Agora, o próximo passo vai ser 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estou dando um título que foi em várias passagens que fala desse assunto. Então, aqui, em 1 Tessalonicenses, Paulo disse assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. O versículo é longo. Não posso esquecer de atravar o primeiro. Então vou ler de novo. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então o apóstolo Paulo diz: 1 Tessalonicenses é para frente de Efésios, tem para frente de Filipenses, para frente de Colossenses. Bom, no final. Então o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos. Quer dizer, quando o apóstolo Paulo disse, ele estava com os companheiros dele, e o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo esta carta. Irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus. Então a exortação do apóstolo Paulo é sobre o Senhor Jesus. E quando nós vamos fazer algum julgamento, irmãos, nós temos que saber como que nós vamos saber o pensamento de Deus? Não tem, nós não conversando com Deus, nós não ouvimos a voz de Deus. Está nos céus, é invisível, né, ver a obra dele.
mas nós temos escrito nas mãos o que ele fala sobre quem é salvo e quem não é salvo. Então a Bíblia nos ensina, nos dá a capacidade de nós olhar para alguém, saber se essa pessoa é crente e essa pessoa não é. Nós não podemos julgar, a palavra dele julga. Ela diz que quem crê nele tem um novo nascimento, tem a vida eterna. Agora, se é religioso, muito religioso, mas se não tem um novo nascimento, não tem a vida eterna. Então ele está exortando no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então nós estamos falando sobre como agradar a Deus, na parte de santificação, separar do mundo para agradar a Deus. Então eles estão ensinando e nós aprendemos com ele. Ele está falando para nós. De que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais, andar, progredir cada vez mais, progredir na vida espiritual. Na vida material, quanto aquele que trabalha honestamente, quanto mais trabalha, ele não perde tempo, ele vai progredir na parte material. Ele vai ficar mais, vai enriquecendo na parte material, porque ele trabalha mais, ele não perde tempo, ele não perde dia de serviço, ele trabalha. Mas agora aqui não é material, é espiritual. Então aqui ele tem que ver aqui com um estilo íntegro de vida de uma forma realizada pela fé e a conversão a Cristo. Se não tiver a conversão em Cristo, ele não vai ter um estilo íntegro, um caráter íntegro, como ele vai andar, como ele vai viver perante a sociedade, perante o mundo. Então, o cristão, quando se converte, se lembra que o Monfere sempre dizia assim, quando converter o cristão, a pessoa ele tem que mudar o seu. Quem é que lembra que ele falava? Lembram? Quando converter, tem que mudar o seu. Não lembra? Estilo de vida. Mas ele falava mudar o seu guarda-roupa. Não é pegar o guarda-roupa e tirar do quarto e passar para o outro. As vestes, as roupas, como andam. Hoje nós não estamos batendo muito nessa tecla, mas um estilo íntegro de vida, mudando lá de dentro, depois para fora. Então, quer dizer que ele está falando. Então vem pela fé e a conversão a Cristo no novo nascimento. É um novo nascimento. E aqui depois ele fala, e o crescimento espiritual e ser santo, aí Paulo louva os tessalonicenses pelo progresso alcançado no aprendizado de como andar, agradar a Deus na santificação. Então é novo. Então nós cristãos, nós devemos progredir na vida espiritual com agradar a Deus. Isso é individual. Cada um tem a sua parte para com Deus. Como que eu estou vivendo? Como que eu estou andando? Como que eu estou falando? Como que eu estou comportando no meu trabalho? Como que eu estou comportando na escola? Assim, na igreja, reunidos nos cultos, está tudo certo. Tudo, mas não é aqui, é lá fora. Cada um. Então, aí ele também, depois disso, em seguida, e vai avançando. O crente deve ir avançando para frente, não ficar parado na estaca zero. Ou ele anda
dá um passo para frente e 2, 3 para trás. Quando ele dá outro passo, já não chegou onde estava, vai voltando. Ele vai avançando, progredindo cada vez mais na vida espiritual. Não é na vida financeira. O crente ele vai amadurecendo diante de Deus e diante do mundo. Então, em amor para alcançar o alvo final. Agora volta para trás, lá em Filipenses, capítulo 12. Filipenses é para trás, entre meio Efésios e Colossenses. Em Filipenses 3, versículo 12. Aí o apóstolo Paulo falou, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também posto por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele não se orgulhou e não se gabou por ser apóstolo, que ele escreveu, dando essa exortação, ensinando, e fala, mas não que eu já tenha alcançado também, é algo final, ou que seja ou seja perfeito, longe disso. Perfeito, ninguém de nós somos, nem nunca chegaremos, enquanto estamos nesta vida. Perfeito só foi um, Jesus Cristo. Nós vamos ser perfeitos, nunca vamos ser igual a Cristo. Mesmo nós com o corpo glorificado, nós vamos parecer com Ele, mas nós, antes, fomos salvos por Ele. A vida toda nossa, depois que tivermos lá, sempre olhar para Ele, porque Ele tem as marcas, o sinal dos cravos, que Ele pagou os nossos pecados. E nós vamos estar lá, vamos contemplar isso. Só que aí não vamos pecar mais, porque nós saímos desse corpo. Então ele fala, mas, nem que eu seja perfeito, mas, prossigo, quer dizer, estou prosseguindo, não estou parando, para alcançar aquilo para o que fui também posto por Cristo Jesus. Sabe, foi Cristo Jesus que pôs ele. Cristo Jesus que nos colocou aqui. Cristo Jesus tirou nós, eu e a minha esposa, lá da cidade de Bauru, tirou nós daqui, fomos para lá. E trabalhei no Evangelho lá, graças a Deus. 10 anos que eu morei lá, trabalhei no Evangelho. Eu pregava no serviço, dava o meu testemunho, ajudava na igreja, cooperava. E depois, Cristo, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me tirou de lá e colocou aqui para mim ensinar, para mim aprender com a igreja, com os irmãos e na Bíblia, para poder me ensinar, me confortar e confortar vocês com essas palavras de Paulo. Então Paulo ele está se referindo que ele foi salvo para assemelhar-se a Cristo. E nós fomos salvos para parecer com Cristo. Nós devemos, onde nós andamos, parecer. Esse é o cristão, é o crente. Sabe que o crente hoje está na lama, o nome crente. E nós devemos manter o nosso testemunho onde estiver. É como nós agimos lá, perante a sociedade. Nós não devemos, cristãos, nós não devemos comportar como os outros comportam. Se os outros brigam com direito, nós não, deixa na mão de Deus, entrega na mão de Deus. É isso, nós estamos dizendo isso em Hebreus, mais ou menos isso. Então, e assim devemos ser iguais a Ele. Nós como Ele, como o apóstolo Paulo foi, que Ele nos ensinou,
igual o nosso Senhor Jesus. Que o prêmio da salvação em plenitude, porque além de ser salvo, nós temos prêmio. Além da salvação, a recompensa pelo trabalho que fazemos aqui. Ainda não foi alcançada o prêmio maior, depois que fomos salvos, que vai ser um outro corpo, o corpo glorificado, um corpo novo. Algo que Paulo enfatiza aqui contra a ideia da perfeição completa. Não, ele não está falando que a perfeição completa, a salvação é completa em nós, jamais perde. Mas só que ela falta ainda a outra etapa, a outra metade. Pode dizer, pagou 50% e outros 50% ou mais. É o corpo glorificado. E assim, a busca pela santidade deve estar em todos nós. Em todos nós. Primeiro passo para adquirir a santidade. Vamos em Salmo 34:4. Buscar um profundo autoconhecimento. Irmãos, isso é muito para nós. Parece que é impossível. Mas nós devemos ocupar mais com as coisas de Deus. Se nós formos perder tempo com assistir muita televisão, todas as coisas que é a mídia, e deixar a palavra de Deus, deixar de estar ouvindo a mensagem, porque a mensagem hoje está ouvindo em todo lugar. É no celular, tem muitas mensagens boas dos pregadores batistas que pregam como nós, a mesma fé, a mesma doutrina. Então devemos aproveitar. Então, buscar um profundo autoconhecimento e olhar para si mesmo, olhar para nós mesmos e encontrar as próprias fragilidades nossas, as nossas fraquezas. Quando nós olhamos para nós devemos ser humildes para isso. Olhar, eu sou fraco, eu sou frágil, eu caio fácil. Aí eu dependo totalmente de Deus, não depende de mim. Aí eu vou buscar força no Senhor. Nós não podemos andar com a cabeça erguida nesse sentido. Olha, eu tenho tudo completo, eu não preciso de Deus. Não, nós precisamos de Deus a todo momento. Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O salmista Davi dizendo, busquei ao Senhor. Então vamos buscar o Senhor em tudo, até nas coisinhas mínimas. Buscar o Senhor. Aí ele responde, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, buscar ao Senhor, primeiro, sem receio, sem temor, buscar sempre o conhecimento, conhecer o Senhor como Ele é. E Ele ensina na palavra, é na Bíblia, que vamos aprender o conhecimento do Senhor, que Ele responde na sua palavra. E nós aprendemos aqui, pegamos o texto à luz do contexto. Quer perguntar, como é que eu vou saber se estou salvo? Como ensina? Como é que saber que alguém pode salvar? A Bíblia ensina, Jesus ensina, o Antigo Testamento ensina como santificar. É muito fácil, e muitos não procuram isso. Então, na palavra dele, a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E Ele é Deus, mas para isso precisa crer. Agora, Colossenses 3:1. Passar pelo novo nascimento. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Aí nós vamos passar pelo novo nascimento espiritual, ressuscitando dentre os mortos, ou no novo nascimento que vem de cima. Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele já dá
uma exortação para nós que já nascemos de novo. Nós já ressuscitamos com Cristo. Como que nós ressuscitamos com Cristo? Que nós estamos nesse corpo. É o nosso espírito, a nossa alma. O nosso espírito estava morto. Ele nasceu, ressuscitou o nosso espírito. Então ele fala aqui, ó, portanto, tem o ser. Quando eu falo ser, é para poder a pessoa fazer um exame. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado junto à destra de Deus. Então, olha, se vocês já ressuscitaste, passado com Cristo, então vamos buscar as coisas que são de cima. Agora, o que estamos buscando? As coisas que são de cima? Qual que nós estamos buscando mais? As coisas que são do alto, de cima? Ou estamos buscando as coisas que são de baixo? As coisas que são do mundo? É só analisar o cristão. O que ele está fazendo? Ele está buscando mais lá em cima? Ou está buscando as coisas do mundo? Onde Cristo está assentado à destra do Pai de Deus. Aí ele fala no 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então nós não vamos pensar em nada daqui ao mais, pensar mais nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ano 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo e Cristo em Deus. A nossa vida está escondida, está guardada. A nossa vida está com Ele. Por isso, então descreve aqui a nova vida que é diretamente de Deus e não do homem. Um homem não salva o outro, um homem não ensina o outro, um homem não ama o outro como Deus amou o homem. Então, buscai as coisas que são de cima, porque vem pelo Espírito Santo. É Ele que vem. Não está falando da chuva, não está falando nada. A coisa invisível. Você busca as coisas de cima para você fazer aqui embaixo. Você sabe pela palavra dele, né, sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aprova, o que ele não aprova. Então nós vamos buscando para nós fazermos aqui as coisas que nós aprendemos na palavra dele. O que ele quer de nós? Que nós fazemos o quê? Buscar as coisas de cima. É isso. É para nós viver a nossa vida em santidade. Tudo que nós vamos fazer, que vem do Espírito Santo, o caminho para a maturidade, ficar maduro na vida espiritual. Não é a via de revelações secretas, ou meras disciplinas ordenadas, autopunitivas. Não vai punir, ela vai buscando as coisas e não vai nos punir. Uma coisa alta, eu mesmo, não vou me punir. Não, nós devemos punir o que é errado. As coisas dão um basta, mas fica sempre um restinho no nosso coração. E nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que tem. Você sabe que já vi falar pregador usar cuidado com aquele gatinho de estimação, né? Você está lá, o pecadinho. Você não larga dele de forma nenhuma, estima ele. Cuidado. Sempre tem algo em nossa vida. Então ele, de alguma forma, vai viver com base no seu entendimento, na morte e na vida de ressurreição que morreu com Cristo. Então, como nós morremos com Cristo, pelo mundo, então nós vamos viver, ter aquele amor nas coisas de Deus, ter aquele amor na igreja. A igreja somos nós. Se nós não amar a igreja, vamos amar quem? Vamos amar o mundo?
vamos amar os nossos amigos, às vezes até os nossos familiares. Se não for convertido, nós não devemos abandonar. Mas sabemos, se eles morrerem incrédulos, eles vão ficar aqui. Não vai morar com nós. Aí é parente na carne, mas não é irmão em Cristo. O mais importante é a igreja ser irmão em Cristo. Feliz aquele que tem a sua família convertida. São irmão 2 vezes. Um parente. E se não for? Está num destino completamente diferente. E a gente deve amar e pregar a palavra de Deus ou dar o testemunho. Então pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Coisas que são de cima, porque tudo aqui na terra acaba. Tudo acaba. As que vêm de cima, do alto, que vem de Deus, é eterno. As coisas que acabam. Vai ficando velho. Você pode reformar, a cada um reformando um tempo. Bonitinho que ficou, assim você faz não acaba, vai passando, vai ficando velho, vai ficando aparecendo, vai corroendo, e as coisas que acabam. Nós não somos donos de nada aqui na terra, aqui de nada, nada. Que eu falei aquele dia, sexta-feira, casa. Havia pessoa, um irmão, outra pessoa não tem casa própria, o outro tem, está ali no mesmo, não está ganhando nada, porque o outro também não é dono. Se ele é um cristão, ele tem tudo, ele tem a casa preparada lá. Não tem nada, porque ninguém vai levar a casa. Essas coisas acabam. Nós não podemos ser orgulhosos daquilo que nós temos. Se tem um carro, outro não tem carro. Está na mesma situação. Mesma situação. Eles só têm um pouco de mais conforto aqui, fisicamente. Às vezes ele é um infeliz na vida espiritual. Ele tem dinheiro, bastante dinheiro, tem casa, tem carro bom, mas não tem alegria na alma. É triste. E outros não têm, mas tem na cabeça ele está alegre, feliz. Porque tem Cristo. Conversa com Deus. Então, aí ele diz aqui, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida está escondida. A vida está guardada. Mortos que para a antiga vida. Mortos para aquela antiga vida. Nós não devemos ser muito apegados com as coisas. Se for pegado com as coisas desse mundo, vai desprezar as coisas espirituais. Mortos para a antiga vida. E é em virtude do que Cristo morreu em nosso lugar, na cruz. Como ele foi o nosso substituto. Substituto é aquele que ocupa o lugar de outro. Como a primeira vez que eu ia falar substituto, eu tinha 7 anos de idade, eu ia na escola. A professora não podia vir, ela mandava outra no lugar. Substituta daquela aluna, para dar aula para nós. Não vou nem falar o nome, vocês conhecem todas essas 2 professoras. Uma morreu, a outra está viva ainda. Vinha substituta. Mas aquele tempo eu não sabia o que quer dizer a palavra substituta. Estava substituindo o lugar da outra. E Cristo substituiu o lugar nosso na cruz. Ele substituiu o lugar nosso, é equivalente ao inferno. Ele pagou nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados, para nós não ir, para aquele quem crê nele não ir, para a condenação eterna. Nós morremos com ele, tem que ser real, morrer com ele, morrer com ele. Irmãos, acho que é lá em Marcos, capítulo 16, fala assim, esse dia eu vi alguém falar, eu penso assim, a pessoa falando, quem crer for batizado será salvo. Ele apontou o batismo na água. Falei, não é. Vamos ver bem. Quem a Bíblia fala, quem crer, Jesus diz, for batizado será salvo. Porque aí então quem crer e for batizado. Se for dizer que é água, então quem crer não foi batizado, então não está completo, então não é salvo.
É o batismo no Espírito Santo, que muitos falam que crer. Levanta a mão, eu creio, mas ele não é batizado na morte de Cristo, como falei, diz Romanos, capítulo 6. E Efésios fala também. Então, quer dizer, aquele que crê, eu acho que é Marcos 5,16 ou 16, coisa assim, vai falar isso. Quem crer e for batizado será salvo. É tudo espiritual. Como digo, crer, mas não morreu, não, só creu só. Acreditou, você pregou, levantou a mão, passou pelo batismo na água e batizou, o nome está registrado, mas não foi batizado no Espírito Santo. Aí eles pensam, mas para batismo no Espírito Santo é pentecostais, está pentecostal, vai falar língua? Não é isso, é o batismo no sangue de Cristo. Então, aqui ele fala também adorar a Deus, o Senhor em tudo, adorar a Deus, o Senhor em tudo. Uma pergunta: o que devo fazer para me santificar? O que eu devo fazer para me santificar? Resposta: Cristo somente. Cristo somente. Escolher atividades edificantes que eu possa me santificar para o Senhor. Escolher qual as atividades, qual as coisas que eu devo fazer que eu vou santificar o Senhor. Eu não posso escolher algo que não vou santificar o Senhor. Às vezes posso santificar a homens, mas não vou santificar o Senhor. Eu não vou glorificar o Senhor. Não adianta, né, cantar bonito, não estou falando nós aqui, uma graça a Deus, cantamos bonito às vezes, mas devemos cantar com o coração por glorificar a Deus, que nem aquele hino 28. A Deus glorificar em tudo. Então é por isso. Então glorificar ao Senhor, com isso depende da ajuda do Espírito Santo também, que ele mora em nós. Agora a primeira epístola de Pedro 1:2. Não vai dar para continuar mais, porque a hora vai esgotar, mas vamos ler aqui. 1 Pedro 1:2. Eleitos, olha a eleição, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicada. Eleito segundo a presciência. Quer dizer presciência. Quer dizer ciência, quer dizer conhecimento. Deus conheceu nós antes. Antes de existir tudo, Ele nos conheceu, cada um de nós, pela presciência, pelo preconhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo. Nós não conseguimos santificar. Aí vem a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aí para a obediência, aí queremos obedecer. Os irmãos do seu falar, palavreado. Quando a gente não tinha Cristo, não tinha vergonha de falar anedotas, palavras torpes. O apóstolo Paulo condena em Efésios, palavras torpes, blasfêmia, mentira, andar mentindo, viver na mentira, a vida, fazer uma vida mentirosa, passa por cristão, a vida não é. A ver na hora, assim, no negócio, qualquer coisa, fora. Não, a vida cristã é difícil, porque o caminho é estreito. Então nós olhamos, irmãos, onde está a multidão e onde está a culto. Eu ouvi um pastor falar esses dias. O culto, o templo, aquele coisa está cheia. Pode estar tudo salvo. Mas a maior
maior parte, não vou falar quem me disse, ele falou, a maior parte da congregação, dos membros são hipócritas. Aqueles nos meios, aqueles tem um pouco do meio, todo tem, que esses é salvos. Mas não tudo. Mas vem para a igreja. Eles pedem batismo, manifestam a fé. Mas não assumem o compromisso com a igreja, com Deus. E enche. Então em todas tem um grupo que só Deus sabe, e nós podemos saber pelas Escrituras, porque Jesus diz, pelo fruto conhecerei a árvore. Então aqui nós vemos aqui, e na expressão do sangue de Jesus Cristo, que ele derramou na cruz, olha, foi aspergido, o sangue de Cristo estava derramando sobre a nossa alma, sobre nós. Mas precisa crer nele e aceitar ele. Senão não vale nada. Não vale ser religioso. Ter na consciência, no coração, aquela certeza. Eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo pelo um modo que eu ajo, que eu penso, a fé. Então, depois fala, graça e paz seja multiplicada. Eleitos quer dizer escolhidos, são aqueles que decidem crer e aceitando o chamado do Espírito Santo. Estes são os escolhidos, que aceitam o Salvador. Esses são escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, que chegasse até nós hoje aqui, nessa igreja, nessa cidade, nesse local, que aceitamos Ele um dia. Significa fé sobre a base da obra terminada de Cristo na cruz, onde a nossa fé deve residir, aonde a nossa fé deve estar fixa, morada, já que é tudo que diz quanto à salvação. E o próximo, se Deus permitir, vai ser 2 Tessalonicenses 2,13. Amém? Então, até quarta-feira, se Deus permitir, e sexta-feira, o culto na casa da nossa. Agora, o irmão Paulo, eu falei aquele dia para ele, quer pregar no final. Agora, se você quiser pregar quarta-feira aqui, pode pregar. Ou quer pregar sexta-feira, você. Tá bom? Se quiser pregar quarta-feira, tá bom? Nós vamos ficar aí, a gente tem as coisas preparadas, então prega. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos deste. E nos deu uma boa noite e uma boa semana a todos. Por Jesus que pedimos e por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Que hino que vamos cantar agora, irmãos? 162? 162. Já sabe qual que é? Fala aí, vê. Eu não sabia. Por isso perguntei. 162.
Senhor, Podemos orar pelo culto lá. Senhor, agradecemos, né, pelo dia de hoje. Eu, em particular, agradeço por tudo, né, que o Senhor fez no dia de hoje, me abençoando em tudo. Pedimos pela igreja aqui, nos próximos cultos, né, no culto de sexta-feira lá na Erika, na Sônia, que o Senhor possa abençoar tudo o povo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradecemos pela presença do pastor aqui, né, que o Senhor esteja abençoando tudo que ele necessita, abençoe essa igreja, Senhor, que estão treinaram, delegaram o seu evangelho, o dele, né? Agradecemos por nossa salvação em Jesus Cristo, né, através do seu sangue na cruz. Mais uma vez pedimos para aquelas pessoas que estão